Fala galera! Um crime terrível abalou o Brasil 30 anos atrás. O assassinato da atriz Daniela Pérez. Uma história macabra que parecia saída de uma novela, com muitas versões, detalhes sórdidos e reviravoltas. Agora, a HBO Max traz a série documental Pacto Brutal, que em 5 episódios desvenda os mitos e traz a realidade dos fatos que envolvem esse crime bárbaro. Então se liga no Home Theater que tá começando agora. O ano de 1992 foi bastante conturbado para o povo brasileiro. Testemunhamos o desenrolar de um escândalo de corrupção que levou milhares de jovens às ruas, os caras pintadas, e que culminou no processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito por voto popular após 21 anos de ditadura militar. A fim de evitar sua cassação e a perda de seus direitos políticos, Collor renunciou à presidência em 29 de dezembro de 1992. Só que nesse dia, essa notícia foi tratada como de menor importância pelos noticiários. Tudo isso porque, na noite anterior, a atriz Daniela Pérez foi brutalmente assassinada. Daniela tinha 22 anos à época e sua carreira estava em clara ascensão. Ela interpretava a personagem Yasmin na novela das 8, De Corpo e Alma, escrita por sua mãe Glória Pérez. Olha, dessa novela eu posso falar com propriedade. Eu confesso que além de curtir filmes e séries, eu sempre fui noveleiro. Afinal, quem é que não gosta de um bom novelão cheio de intrigas, paixões e reviravoltas? E a gente precisa lembrar que o mundo era bem diferente no início dos anos 90. Não existia internet, muito menos streaming. A TV a cabo engatinhava e ainda era um produto caro e elitizado. Então, a televisão aberta centralizava a vida de boa parte da população. E o principal programa era a novela das 8 da TV Globo. Os temas abordados numa novela e os artistas que estavam nela geravam uma repercussão enorme e inimaginável nos dias de hoje. E De Corpo e Alma era um baita novelão. O primeiro folhetim da autora Glória Pérez no horário nobre. A trama, que tinha Tarcísio Meira e Cristiana Oliveira como os protagonistas Diogo e Paloma, falava sobre doações de órgãos, trocas de bebês e ainda trouxe o icônico Clube das Mulheres, com a inversão do poder financeiro entre homens e mulheres. Como você pode ver, era uma típica trama de Glória Pérez, cujo trabalho sempre foi marcado por temas polêmicos para discussão do público. E foi um baita sucesso. Mas quem roubou a cena mesmo foi a carismática personagem Yasmin, vivida por Daniela Pérez. Ela era irmã de Paloma e estava dividida entre o amor pelo mocinho rico Caio, interpretado por Fábio Assunção, e a paixão pelo ciumento motorista de ônibus Bira, vivido por Guilherme de Pádua. E foi justamente na noite em que foi gravada a cena do término do relacionamento entre Yasmin e Bira, e que nunca foi ao ar, que Guilherme de Pádua e Paula Tomás assassinaram Daniela Pérez. Antes da gente continuar, já sabe, né? Curte esse vídeo bacaninha e se inscreve no nosso canal. E não deixa de ativar a sinetinha para ficar ligado em todas as nossas novidades. Olha, eu preciso fazer um meia-culpa. Por muito tempo, assim como boa parte do público que acompanhou a cobertura das investigações desse crime, eu achei que Guilherme de Pádua e Daniela Pérez mantinham um relacionamento amoroso. E que Daniela Pérez, encontrada em um matagal com 18 estocadas no coração, tinha sido morta, na verdade, pela esposa do ator Paula Tomás. Como alguns de vocês sabem, além de crítico de cinema, eu sou advogado há mais de 20 anos. Eu tô velho, né? E durante as aulas de direito penal na faculdade, esse caso sempre foi usado como um exemplo de crime passional, cometido por uma mulher enfurecida de ciúmes contra a amante do marido. Isso porque a criminalística considera um homicídio cometido com muitos tiros ou com um alto número de golpes desferido na mesma região com um objeto pérfuro cortante, uma faca, um punhal ou uma tesoura, como indicativos de crime cometido no calor do momento, sob forte emoção. Já o homicídio premeditado é marcado pelo preparo, pelo planejamento do crime.
Nesse caso, considerando que o único resultado desejado pelo delinquente é a morte da vítima, o criminoso atua com mais frieza e de maneira mais comedida durante o ato. Esse entendimento foi alimentado pela cobertura da imprensa e pela própria compreensão do público à época, que associava os envolvidos no crime aos personagens da novela. Então, não era o ator Guilherme de Pádua que havia matado a colega de cena Daniela Pérez. Era o explosivo Bira que teria matado a namorada Yasmin. Por isso, quando os diretores da série Tatiana Issa e Guto Barra informaram antes do seu lançamento que Pacto Brutal não entrevistaria os assassinos, eu confesso que torci o nariz. Afinal, o princípio basilar do jornalismo a ser seguido pelo documentarista é ouvir todos os lados. Tendo isso em mente, tanto Guilherme de Pádua quanto Paula Tomás, assim como seus advogados, deveriam ser ouvidos. Entretanto, a condição para a participação de Glória Pérez no documentário era de que os diretores não deveriam, em hipótese alguma, entrevistar os dois algozes da sua filha. Razão pela qual aventa-se que a série não tenha sido produzida pela Globoplay e sim pela HBO Max. Mas eu fico aliviado em admitir que eu estava errado. Pacto Brutal se debruça sobre toda a investigação e sobre as provas colhidas durante a instrução e que culminaram na condenação dos assassinos. Mais do que isso, a obra resgata a memória de Daniela Pérez. No meio do acompanhamento sensacionalista da mídia, que se baseou quase que exclusivamente nas versões dos homicidas, a vítima teve sua honra dilacerada e chegou a ser transformada em corresponsável por seu próprio assassinato. Para tanto, muitos jornais e revistas estampavam fotos do casal Bira e Yasmin da divulgação da novela como ilustração para reportagens que tratavam sobre esse terrível crime que chocou o país. Já nas reportagens de TV e rádio, era comum o uso de cenas românticas do casal na novela, bem como da canção Wishing on a Star, do grupo The Cover Girls, que era o tema do personagem Yasmin. Tudo isso ajudou a sedimentar na cabeça do público a confusão entre ficção e realidade, que permaneceu no imaginário coletivo até os dias de hoje. Por isso, foi fundamental a participação de Glória Pérez. Mais do que a mãe que apresenta sua dor pela perda de uma filha, Glória é a verdadeira força motriz desse documentário. Ela é a grande narradora que vai trazendo todo o desenrolar dos fatos, acompanhada dos inúmeros e detalhados depoimentos de delegados, investigadores, promotores, advogados, juízes, políticos, testemunhas, familiares, amigos, colegas, artistas e jornalistas. Dentre os vários entrevistados para a série, temos figuras conhecidas pelo grande público, como Raul Gazola, então marido da vítima, Eri Johnson, Maurício Matar, Alexandre Frota, Fábio Assunção, Cláudia Raia, Cristiano Oliveira, Marieta Severo, Estênio Garcia, Wolf Maia, Glória Maria, Sônia Abrão e até o rei Roberto Carlos. E pela primeira vez, o que vemos na tela é baseado nos autos do processo criminal. São apresentadas fotos do corpo de Daniela, laudos da autópsia, fotos e provas documentais, o que pode tornar a experiência um tanto pesada para alguns espectadores. A ideia de mostrar as várias imagens do cadáver da vítima partiu da própria Glória Pérez, que forneceu todo o seu acervo pessoal para a produção do documentário. É um modo de não permitir que a barbárie praticada pelos criminosos seja esquecida, nem que estes sejam idolatrados pelo público. E é bastante emocionante como Glória Pérez narra toda a história de Daniela até a noite do crime, bem como a emoção ao encontrar o cadáver de sua filha abandonado em um matagal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, local hoje tomado por prédios e condomínios. Da mesma forma, é o depoimento de Raul Gazola, viúvo de Daniela, que nos permite conhecer mais sobre a pessoa alegre por trás da carismática personagem Yasmin. E é impossível não compartilhar de sua emoção e de sua revolta ao descobrir que o assassino de sua esposa o havia abraçado e prestado condolências horas antes, como se fosse apenas um mero colega de elenco preocupado. É importante salientar como, em muitos momentos, foi deplorável o trabalho da polícia na condução desse caso. Primeiro, permitiram que a cena do crime fosse invadida por um sem número de pessoas
incluindo a imprensa, que veiculou em todos os meios as imagens do corpo de Daniela estirado no matagal. Depois, as autoridades policiais se deram por satisfeitas após a confissão de Guilherme de Pádua, não se empenhando em investigar a motivação, a dinâmica e até mesmo a arma do crime. Assim, mais do que mera mãe da vítima, Glória Pérez foi responsável por desvendar os diversos furos do trabalho policial e buscar provas, sobretudo testemunhais, que demonstrassem as qualificadoras do crime sofrido por Daniela. Fica claro o importante papel que a Glória Pérez teve durante o caso. É nítido que, se ela não tivesse se envolvido com as investigações desde o primeiro dia, o desfecho poderia ser muito diferente. E é um grande acerto dos diretores de Pacto Brutal ao entrevistar as testemunhas que integraram o processo. Um exemplo disso é a participação dos frentistas do posto de gasolina que viram Guilherme atacar Daniela e que, à época dos fatos, chegaram até a ser ridicularizados pelos advogados de defesa. Já as entrevistas atuais com Guilherme de Pádua e com Paula Tomás, uma ausência que eu havia criticado anteriormente, se mostraram absolutamente dispensáveis para o documentário. Isso porque o farto material audiovisual que ilustra a obra, incluindo imagens cedidas pela TV Globo e pelo SBT, apresenta diversas entrevistas e depoimentos dos criminosos ao longo dos anos. Guilherme inicialmente confessou ter matado Daniela sozinho e em legítima defesa, a um pouco crível ataque da atriz. Depois, apresentou diferentes versões para o crime ao longo dos anos, ajustando sua narrativa de acordo com o avançar das investigações. Já Paula, que inicialmente admitiu ter cometido o assassinato, resumiu-se a negar a participação do crime, apesar das provas em contrário. Então, uma entrevista atual com os algozes pouco teria a acrescentar, servindo apenas de um novo palco para mais uma vez vilipendiarem a vítima. A série apresenta também de maneira detalhada a história do casal de homicidas. Guilherme de Pádua é desvendado como um jovem narcisista, ambicioso e carreirista, disposto a qualquer meio para atingir o estrelato. Já Paula Tomás é apontada como uma mulher possessiva e encrenqueira, conhecida por se envolver em diversas agressões por ciúmes. E então somos apresentados ao pacto ao qual o pavoroso título da série faz referência. Ainda que nunca provado, a série destrincha o envolvimento do casal com magia negra e aventa a possibilidade do assassinato de Daniela Pérez fazer parte de um ritual ocultista. O que fica claro é que o crime tinha pouco a ver com a pessoa da vítima, e sim com a ambição, a cobiça e o desequilíbrio dos psicopatas que ceifaram a sua vida. Pacto Brutal é uma série impecável. É um autêntico exemplar do gênero True Crime. Certamente é o melhor documentário brasileiro atualmente disponível nas plataformas de streaming, sendo a produção latino-americana mais vista da história da HBO Max. Por isso, a minha nota é 10. A minissérie da HBO sobre o assassinato de Daniela Pérez é a obra definitiva sobre um terrível capítulo da história recente da sociedade brasileira. Com 5 capítulos com cerca de 1 hora cada e divididos de maneira bastante interessante, Pacto Brutal é uma série completa, equilibrada, emocionante e convincente. Os diretores Tatiana Issa e Guto Barra trazem um documentário preciso e com enfoque direto e objetivo sobre os acontecimentos que envolvem a morte de Daniela, as investigações do caso e a cobertura midiática. Apesar de centrado no depoimento de Glória Pérez, Pacto Brutal nunca cai na armadilha do sentimentalismo. A obra traz a dor de uma mãe que perde a filha, a sua revolta diante do crime absurdo, a luta incansável pela justiça que chega a alcançar uma importante alteração na legislação penal brasileira e o resgate da memória e da dignidade da vítima. E finalmente, temos a oportunidade de conhecer quem era Daniela Pérez, uma jovem alegre e apaixonada pela vida, uma talentosa atriz e dançarina cheia de sonhos que foi tragada pela atrocidade cometida por um casal de delinquentes. É imperdível. Se você já assistiu Pacto Brutal, deixa a sua opinião nos nossos comentários. O Home Theater fica por aqui. Até a próxima!